Ok. Boa noite a todos. Que a paz e a graça de Deus estejam em todos os corações. Que as dúvidas sejam sanadas primeiramente dentro dos nossos corações e da nossa mente. E só então a gente possa partilhar o resultado dessas dúvidas com os nossos irmãos. Me surpreendeu a capacidade de sintetizar todo um livro de 1000 e poucas perguntas, e eu fiquei encantado. E hoje eu vou tentar trazer aqui a minha visão, né? Vamos ler juntos aí a, a conclusão número 7, posteriormente a conclusão número 8. Nas conclusões anteriores, Kardec chama a atenção para os adversários da doutrina espírita, os que contrapõem a ideia e o pensamento espírita. Na conclusão número 7 não será diferente. E Kardec fará algumas observações sobre isso. Ele começa, no primeiro parágrafo, classificando os adeptos da doutrina. Então, vejamos. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, os dos princípios e da filosofia e da moral que delas decorrem, e da aplicação desses princípios. Kardec costuma sempre colocar a doutrina sob 3 aspectos: da ciência, da filosofia e da religião. Deixemos claro que a doutrina espírita não tem um viés científico, e um viés filosófico, e um viés religioso. Ela é essa tríade fundida. Nunca se fala em espiritismo sem a junção dessa tríade. Então, ela não tem um caráter científico, um caráter filosófico, moral e um caráter religioso. A doutrina espírita é isso, são esses 3 aspectos juntos. Outro ponto importante que a gente deve lembrar é a expressão religião. Kardec fala em consequências morais e não em consequências religiosas. Em obras póstumas, quando perguntado se o espiritismo é uma religião, Kardec responde que é uma religião e não é uma religião. Se entendermos por religião uma instituição com regras, paramentos, culto e ritualística, o espiritismo não é uma religião. Se entendermos por religião uma reflexão moral da relação com o Criador, então o espiritismo é uma religião. Então, veja a profundidade que a gente deve levar como religião, né? Que vai acabar no que foi dito agora com as cartas de Paulo, vai sempre representar esse amor. A religião sempre vai estar ligada a esse amor que Paulo maravilhosamente traz em suas cartas. Então, ele falou dos aspectos, e daí ele tem 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. 3 graus de adeptos. Ele fala em grau. Então, grau, a gente já parte do princípio que é gradação. Se é grau, é que significa que todos nós poderemos estar num ou já ter estado num ou no outro desses graus. Então, o primeiro grau é os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o espiritismo é uma ciência experimental. Esses se limitam ao aspecto fenomênico, em comprovar a mediunidade e as manifestações. São os doutos, são os cientistas, né? Eles querem provas, querem mostrar matematicamente essas questões.
O segundo grau são os que lhe percebem as consequências morais. Nos casos das reuniões em que haviam as manifestações, né? Kardec estava nessa reunião, ele percebia que muitos ali se divertiam com aquelas manifestações aparentemente fúteis. Mas ele via, Kardec, né, ali uma lei da natureza com uma consequência moral. Então, ele não estava como os outros, né, que a gente fala lá nas mesas girantes. Kardec olhava com os olhos mais profundos. Então, ele via ali uma consequência moral. E qual consequência é essa? Que traria outras consequências. A imortalidade da alma. A vida continua. Isso trazendo para a moral cristã, significa que a nossa vida não fica limitada àquele pequeno momento em que a gente está na matéria. E isso traz a esperança para que a gente possa se corrigir. O que ficou para trás pode ser corrigido mais na frente. Então, traz essa esperança também. Então, esses que percebem as consequências morais são os que já começam a entender isso. Eles olham as manifestações, mas tiram dessas manifestações as consequências que dela advêm. E o terceiro grau é os que praticam ou se esforçam em praticar essa moral. Se esforçam remete ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço no sentido de domar suas inclinações. O espiritismo, a prática do espiritismo, é justamente esse esforço que a gente tem que fazer. Quando a gente fala, já ouvi falar, né, pessoas, eu sou espírita praticante, eu sou espírita, mas não sou praticante. Não existe essa figura. A prática do espírita é o esforço que ele empreende a si mesmo para se autotransformar, é a busca da reforma íntima. Esse é um caso importante, o esforço. Ninguém é perfeito, por isso estamos aqui. Então, a gente tem que observar o que eu estou fazendo para se melhorar. Eu sou espírita, então eu não sou espírita. Será que eu estou me esforçando? Então, isso é o processo em que você vai administrar você mesmo, esse esforço na busca de cometer o erro, reconhecer esse erro e buscar se melhorar. Sigamos na leitura. Qualquer que seja, agora chegamos lá, qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre o que considera esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade. E compreendem que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Então, veio, né, a doutrina espírita, é uma doutrina fácil. Por quê? Porque ela fala dos fatos do nosso cotidiano. Embora, quando foi apresentada, e muitas vezes eu ouvi isso de várias pessoas, é uma doutrina muito rebuscada. Não é rebuscada, é que os que apresentaram ela eram pessoas cultas para a época. Então, a linguagem que eles conheciam era esta. E, por um outro lado, obviamente que todas as doutrinas semeadas nesse nosso mundão, elas têm por princípio atingir uma parcela dessa comunidade humana que somos. Então, nós temos uma comunidade diversa. Nem todo mundo vai falar para todo mundo, somente o Cristo. E assim mesmo, ele, algumas vezes, separava dos outros que não os compreendiam.
mas a grande maioria da fala, dos conhecimentos, é muito simples, foi trazida para pessoas, para figuras simples. E ele fez um caminho invertido. Não é? Kardec, quando foi apresentar o Espiritismo, ele teve que ter esse cuidado. Para quê? Para que ele não fosse logo derrotado nos primeiros momentos, onde o mundo passava por grandes transformações. Trazer uma doutrina de forma incipiente, ele seria aniquilado. Então, ele teve esse cuidado de trazer a parte científica, que na época era muito mais aceita. Ele veio trazendo isso com muito cuidado, muito critério. Sigamos. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. A dos que negam sistematicamente tudo o que é novo, ou deles não venham, e que falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertencem todos os que não admitem, senão que possa ter testemunho dos sentidos. São os mais materialistas. É o tal do ver para crer. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Esse aprofundar aí vai trazer muito de nós e não se aprofunda. E eu me incluo, às vezes, nesse momento, né? Não quer se aprofundar. Às vezes a gente quer superficialmente fazer um entendimento profundo e não tem como fazer isso. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convir em que não tem razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe. Está dito tudo. São os incrédulos de caso pensado. Ao lado desses, podem colocar-se os que não se dignam de dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer que quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. E aí, isso nos remete ao Livro dos Médiuns, capítulo 3. Pergunta a Kardec, faz acho que a São Luís, é lícito tentar convencer um incrédulo obstinado, que é o caso dessa categoria? E a resposta vem da seguinte forma: depende da natureza da incredulidade. Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova que deverá passar. Deixai-o por conta da providência, que encontrará meios de trazer a vossa causa. E diante as almas de bom ânimo, que são em número muito maior que imaginais. Então, o que traz aí? Às vezes a gente perde um tempo enorme com conversas que não vai levar a nada, tentando provar, tentando mostrar alguma coisa a esses incrédulos obstinados. Então, a gente não deve perder esse tempo. Se ele não está pronto, não está no momento de ouvir, você espera que alguém virá até a sua porta. É como água. Você não dá água a quem não tem sede. Espera bater a sua porta e pedir um copo d'água, e aí você tem a condição, aquela alma está pronta para ouvir a informação necessária. Isso eu tiro por mim mesmo, tá, gente? Eu acredito que a maioria de nós, espíritas, normalmente é devedor, né? Nós sempre devemos. Então, o que acontece? A maioria de nós ou vai por ser espírita, por sabedoria ou por dor mesmo. A sabedoria normalmente é imposta, é aquela sabedoria, está doendo muito, é melhor procurar um médico. Essa é a sabedoria. E a da dor é o seguinte, está doendo muito, não queria ir ao médico, mas vou ter que achar qualquer coisa que me salve. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não levar pérolas aos porcos. A gente fala assim e fica parecendo que a gente está humilhando a pessoa. Não é, pérolas aos porcos é que o porco não tem noção do que é uma pérola.
Não adianta. Então, ele não está no momento de entender isso. Então, temos que ter, nós, espíritas, essa tranquilidade de apresentar apenas o que a pessoa pede. Ela vem com uma deficiência, uma necessidade. Não adianta você querer espalhar algum conceito, um conhecimento, que não vai funcionar. Comigo não funcionou assim. Eu, quando cheguei no centro espírita, eu queria a resposta, eu queria as perguntas que eu queria, que lá onde eu frequentava, na Umbanda, zona, não tinha a resposta. E eu ficava com a pergunta, eu perguntava ao Preto Velho, ele olhava e falava, esse filho está precisando de algum lugar. E aí me indicou a casa de Ramatiz, que tem esse viés espiritualista. E foi onde eu realmente concluí meu aprendizado sobre várias religiões. Então, eu sou muito grato a essa casa. Ok? Então, vamos lá. Ciência de... Tá. Segunda, a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia por motivo de interesse pessoal. Para estes, o espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências. Acatam-no como um inimigo. Esses sabem, né, que o espiritismo prega é verdade, mas por uma questão pessoal, de conveniência, é mais fácil combater. Não, isso aí não é nada e tal. Mas eles sabem, né? Porque eles sabem, tanto eles sabem, porque eles têm a noção de que o erro cometido agora será corrigido mais tarde. Eles sabem disso. Vamos para a terceira. A dos que acham, na moral espírita, censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Tomando ao sério o espiritismo, os embaçaria, não o rejeitam, nem o aprovam. Preferem fechar os olhos. São aqueles que não querem mudar a conduta. Eu não quero, estou bem aqui, para mim, eu não quero mudar. Então, eles fecham os olhos. Depois disso, Kardec vai fazer uma síntese. Ele faz uma síntese. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. São os doutos. Os segundos, pela ambição. E os terceiros, pelo egoísmo. Concebe-se que nenhuma solidez tendo essas causas de oposição venham a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a dos que, em patentes provas contrárias, se apoiassem demonstrando estudo laborioso e porfiado da questão. Todos apenas se opõem à negação, nenhum aduz demonstração séria e irrefutável. Então, nenhuma dessas oposições que tem no Espiritismo apresentam alguma coisa irrefutável, alguma coisa que possa contestar. Então, esses são os primeiros. Fora presumir da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito por efeitos das ideias espíritas. De súbito não tem nada, né, gente? A natureza não dá saltos. Então, ninguém vai ser transformado. Olha, contei. Olha, eu li o livro dos espíritos, sou outra pessoa. Vai ser. A ação que estas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau em que os que as professam. Mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Será quando menos o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica
a negação das doutrinas materialistas. Isto deriva da só observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e neles veem outra coisa, que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são os seus efeitos. Aqueles que vão além do que é palpável pelos sentidos visíveis. Então, nesses vai ser causado outros efeitos. Kardec agora vai falar desses efeitos. O primeiro, e mais geral, consiste em devolver o sentimento, consiste em desenvolver o sentimento religioso até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí e advém o desprezo pela morte, né? O efeito no de nós. Ele fala que desprezo pela morte. Ou seja, a morte já não fica tão importante, pelo menos deveria, tá, gente? A gente sabe que não é bem assim ainda. Nós estamos numa fase que a morte ainda nos atinge com muita força. Mas já deveria fazer algum efeito, servir pelo menos de consolação. Não dizemos o desejo de morrer, claro, longe disso, porquanto o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixo nem pesar, uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que lhe segue. Né? É bastante profundo isso, né? Por conta que a gente ainda está preso à morte. Talvez a gente já saiba, né? Hoje a gente vai lá na hora de sepultar um dos nossos entes, a gente ainda sente dor, e essa dor ainda não é uma dor simples, né? Não é uma dor simples, é uma dor que tem a ver com a distância, tem a ver com a possibilidade, será que eu vou vê-lo novamente? Então a gente vai trazer isso que ainda é da nossa fase. Talvez no momento futuro a gente já nem pense mais isso, né? Mas a gente, por enquanto, ainda nesse mundo que nós estamos, nesta transição que estamos, ainda tem que observar isso. Esse é o primeiro efeito. Agora vamos ao segundo efeito. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação das vicissitudes da vida. O espiritismo dá a ver coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes de sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que acompanham. E aí, tranquilamente, a gente já... Isso é uma verdade que a gente observa na gente. A gente tem muito mais firmeza, né? O espírito está convicto, ele tem muito mais firmeza nos momentos que ele passa, porque ele vai sempre atribuir aquilo a uma forma passageira de trazer a evolução a ele. Vai olhar aquilo, ou eu estou resgatando alguma coisa, ou eu estou cumprindo aí, recuperando o que eu fiz de errado, né? Uma expiação, ou é algo passageiro. Então, isso realmente nos consola bastante. E a gente vê essa capacidade quando a gente não se desespera com as situações. A situação, às vezes, está muito ruim, a gente não se desespera. A gente sabe que aquilo é passageiro e a gente vai tomando as providências que estão ao nosso alcance e aquilo vai sendo resolvido. Sigando. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Moderação dos desejos, complexos ainda. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. Vou repetir essa. Por isso que a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que queria ganhar. E a gente vai ver aí, quem já conversou com suicidas,
né, com pessoas que ainda têm essa visão, a gente percebe que eles querem uma paz, ou se livrar de um problema, e quando ele tira a própria vida, ele perde essa chance. A certeza de, no futuro, que temos a faculdade de tornar feliz a possibilidade de estabelecermos relação com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo a que assiste incessantemente da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. Obviamente, através da mediunidade, a gente acaba tendo contato com o mundo espiritual, com as pessoas que já partiram, e aí dá para a gente sondar o que acontece. Isso também nos traz muita segurança e muita certeza. O terceiro efeito é o estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Toda gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e nada privem. Então, sacrifício não pode me custar e nem me privar de nada. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando de sua pessoa se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandiosíssimo progresso. Talvez esse seja um dos mais difíceis, né? Porque o mundo hoje, a gente verifica que ainda é muito carente, muito dependente das posses que a gente tem. Porque não ter posse é se privar de algumas coisas que o mundo apresenta, inclusive a própria educação. Então, não é uma coisa fácil. Talvez seja um obstáculo maior para que a gente, aos poucos, entenda isso. Talvez quando a humanidade se tornar mais homogênea, ficará mais fácil a gente vencer aí, né? A gente representar esse obstáculo. E aí a gente encerra aí a sétima conclusão, que eu acho uma das mais belas. Eu li as outras. Até agora, eu vou dizer, eu gostei muito da quinta. A quinta é muito fantástica. E a sétima são muito dentro da realidade. Então, vamos lá. Vamos agora para a conclusão número 8. Nessa conclusão, a gente vai ver que a moral espírita se enquadra totalmente com a moral do Cristo. Pergunto a algumas pessoas: ensinam os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Este raciocínio se assemelha notavelmente ao do Califa Omar, com relação à Biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que o que está no Alcorão, é inútil. Logo, deve ser queimada. E se contém coisa diversa, é nociva. Logo, também deve ser queimada. Não. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez. Agora Kardec pergunta: antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? Ou seja, se tinha a lei de Moisés, para que veio o Cristo? Ele coloca assim. E Kardec tem essa maêutica de responder as perguntas com outras perguntas.
ele traz isso com uma propriedade fantástica, e ele sem perder o rumo da coisa. Mas perguntamos, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus e Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam utilidade à moral espírita: por que tão pouco praticada é a do Cristo? E por que exatamente os que, com justiça, lhe proclamam sublimidade são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, o da caridade universal? Os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos sua utilidade prática. Tornam inteligível a patentes verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica. E, justamente com a moral, trazem-nos definição dos mais abstratos problemas da psicologia, que na época era algo que estava surgindo, né? A psicologia, no final do século XIX, estava surgindo. Então, vamos lá. Um exemplo simples. Meu reino não é desse mundo. Essa é uma frase do Cristo. E o Espiritismo traz luz a essa frase. Ele apresenta argumentos sobre o meu reino não é desse mundo. Ele explica o que o Cristo trouxe de forma alegórica. Jesus é nosso modelo e guia. Isso está no Evangelho. Então, o Espiritismo, ele tem tudo e mais a ver com Jesus. Porque Jesus é o modelo e guia. Né? Outro dia fui abordado por uma pessoa que perguntou por que o espírita não lê o compêndio. Todos vêm para o Evangelho e são citados, Mateus, Lucas, cartas de Paulo. Então, a gente lê. Só que o que a gente é mais prático. Por conta dessa praticidade, a gente vai direto ao ponto, a gente abandona um pouco aquela visão mais filosófica, né? Mas, digamos, que não traz sentido prático. A gente procura esse sentido prático. O Espiritismo procura vivenciar de forma prática esses ensinamentos, que é o que a gente faz nas casas espíritas, né? A gente vivencia esses ensinamentos dia a dia. É óbvio que cada um no seu nível, no seu grau de compreensão, no seu estágio atual. Por isso a casa espírita é tão diversa. A gente vai ter as pessoas colocadas de acordo com o seu entendimento, com a sua estrutura emocional, com a sua filosofia. Sigamos. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo enviado para fazer lembrada sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe normas? A gente vai ver lá em Jesus, né, que eu enviarei outro Consolador. Ele disse que enviaria outro Consolador. E nós, espíritas, acreditamos, ou pelo menos nos é mostrado, que o Espiritismo deve ser esse Consolador. Quem nos diz que, como afirmam os espíritos, não estão chegados tempos preditos e que não chegamos aos em que a verdade
mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano, para lhe expressar adiantamento. Isso vai me remeter a um certo ponto ao momento atual, apocalíptico, né? Se a gente perceber, eu não sei se vocês têm essa visão, eu tenho ela bastante clara, o momento apocalíptico da humanidade, ele sempre acontece. Ele muda de ciclo e é um apocalipse. Cada vez que muda um ciclo, e quando a gente vê de hoje até Jesus, já houve alguns apocalipses regionais, onde aquelas pessoas daquela região foram submetidas a um sofrimento muito grande e tiveram que mudar. Então, o apocalipse, a mudança, né, os tempos, ele vem para que a gente mude comportamentos. Quando já não é mais aceitável aquele comportamento, ele tem que ser extirpado daquela comunidade. E, por acaso, o momento é um momento mais global, onde a Terra, nós, seres humanos, chegamos a um ponto onde a gente interage melhor, onde poucas são as comunidades que estão afastadas, isoladas. A maioria a gente pega a internet e fala aqui com várias partes do mundo. Então, o nível de entendimento é mais homogêneo. Então, o apocalipse, essa mudança, se torna também mais homogênea, heterogênea, na realidade. Por quê? Porque ela vai abarcar todo mundo. Muito mais gente. Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo. É o que eu acabei de dizer. Está acontecendo isso em todo o mundo. E, para mim, isso é assustador. A gente percebe muito mais pessoas, né? Agora as coisas ficam muito mais patentes. A gente vai no vizinho do lado, a gente percebe se ele é muito materialista, se ele já está mais evangelizado. Então, a gente percebe que há uma quantidade ainda gigantesca de pessoas que estão arraigadas à matéria, vivendo da matéria e pela matéria. E o que nós, espíritas, temos que fazer, né? Nosso querido Armando Gil ali foi brilhante, colocou bem, vamos orar. Eu posso estar em todo lugar, eu não posso tentar explicar, porque a pessoa não está pronta para ouvir, então eu posso orar. Vamos juntos orar como a gente ora aqui, né? Vamos apresentar, né, a ideia do beija-flor na floresta, é o que eu posso fazer. E sempre que alguém estiver ao lado, né, nós temos a nossa rua, tem um monte de gente, né? E eu sei que o mundo não está pior. Por que eu sei que o mundo melhorou quando a gente olha, né? O mundo não piorou, o mundo melhorou. Outro dia a pessoa, não, o mundo está pior. Eu insisti com ela, vem cá, me diz aí quantos da sua rua, da parte direita, são bandidos. Aí, não, na minha rua não tem bandido. Eu falei, melhorou. Melhorou. Então, a gente tem que entender isso. Mas estamos no momento que nós temos que trazer para dentro de nós essas mudanças. E não é fácil, Norminha. Não é fácil. Não é fácil. Beber essa água salgada é complexo. Com esse calorão salgada e quente, vai demorar a descer. E é o que nós temos que fazer. Os fatos e os fenômenos espíritas surgem por toda parte. Realmente a gente viu isso. Sigamos mais um pouco. Não é o único homem, um profeta, quem nos vem advertir. A luz surge por toda parte. E todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. É todo mundo novo. A gente agora está num momento mais espacial, né? Está no momento espacial, a gente está tendo contato com seres que a gente diria que é de outro mundo, de outro planeta, né? A questão espacial está muito presente. Nos trabalhos espíritas, eu não sei quem vocês trabalham aí, mas nos trabalhos espíritas está muito patente. A gente percebe, nós médiuns, a gente percebe, peraí, essa criatura não é desse orbe. A gente percebe, a gente sabe que não é. E eles realmente estão vindo.
a nos trazer informação, a nos trazer esperança, a nos concitar a essa luta interna que temos que travar diariamente. Essa é a nossa luta. Assim como a invenção do microscópio nos revelou um mundo infinitamente pequeno, e a do... nos revelou um mundo infinitamente pequeno de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo que fazemos. E aí a gente já vai àquela questão espírita, né? Se nós somos influenciados pelos espíritos, eles nos acotovelam, de ordinário eles nos conduzem. Então, o nosso pensamento já não é único, é associação de ideias. A gente... Opa, não. Então, o mundo espiritual somos nós somos espíritos. Nós somos espíritos, de uma forma materializada, mas somos espíritos. A gente interage com os dois mundos. A gente interage diretamente com o mundo material, mas nós, os médiuns, também interagimos com o mundo espiritual. E mesmo os que não são médios, ou são médios em categorias menores, eles também sentem. Eles só não conseguem dar explicações pelos que estão sentindo. Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo que nos espera se tornará tão incontestável como do mundo microscópio e dos globos disseminados pelo espaço. Nada, então, valerá a nós terem feito conhecer o mundo todo, ou nos haverem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É exato que essa descoberta, se lhes podem dar este nome, contrariam algum tanto certas ideias aceitas, mas não é real que todas as grandes descobertas científicas hão igualmente modificado, subvertido até as mais coerentes ideias? E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência? O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. No caso aí, a gente pode trazer o geocentrismo e o heliocentrismo. O geocentrismo de Ptolomeu e o heliocentrismo de Copérnico, que modificou o entendimento da Terra como o centro e do Sol como um centro. Sigamos. As comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com os nossos méritos e, desse modo, encaminhar para espiritualismo e espiritualismo os que no homem somente viam matéria, a máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse este único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria a ordem social. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, conseguintemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa é e cresce todos os dias o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizado as más tendências e desviado do mal. É que, para esses, o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples, esperança por se haver
tornado uma verdade que se compreende e explica quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, entra a refletir e sente a necessidade de a si mesmo conhecer, julgar e emendar. A si mesmo. Eu tenho que fazer isso para mim. Julgar e emendar. Quem disso é testemunha, reflete-se a necessidade de a si mesmo conhecer e julgar. Kardec nessa conclusão, ele traz, quando a gente lê essa conclusão, o Cristo como ideia central da doutrina. Maravilhosa. A ideia é que os fenômenos espíritas têm propósito. Não é o fenômeno por si só, ele tem um propósito. A ideia de uma vida futura certa. Não só a esperança, mas a certeza que ela vai acontecer. E que a ideia da doutrina nos leva a uma viagem interior em busca de nós mesmos. Que Deus abençoe a todos nós.